Boa noite a todos. Quarta-feira, dia 18 de setembro de 2020, sessão ordinária de número 901, a se realizar no prédio da Câmara Municipal, vereador Ataíde Cavalcante da Silva, na sala das sessões, vereador Luiz Carlos Barros, localizada a rua Pedro Cavalcante, número 156. Como de costume, gostaria aqui de ler a leitura aqui da Palavra de Deus, que está escrito no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 7, que diz assim: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Amém. Autorizo o primeiro secretário fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. André Antônio dos Santos, Damião Barros, Edelso Santiago de Almeida, Edivaldo de Souza Santos, Edmar José dos Santos, Edmundo Lúcio de Lima, Guilherme dos Santos Silva, Josivaldo Marcos dos Santos, Leandro da Silva, Luiz Nunes de Lima, Newton Pereira da Silva, Sérgio Celestino da Paixão, Williams Leonardo dos Santos. Contando com o número legal, em nome de Deus, dou por aberta a sessão. Gostaria de pedir desculpa aos companheiros. Hoje são 25 e não, como falei anteriormente, 18. Então, gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui e dizer que são todos bem-vindos. Autorizo o primeiro secretário fazer a leitura da matéria do expediente. Ata 90ª sessão ordinária, realizada aos 18 dias do mês de setembro de 2020, às 19 horas e 30 minutos, no prédio da Câmara Municipal, vereador Ataíde Cavalcante, na sala das sessões, vereador Luiz Carlos Barros, localizada a rua Pedro Cavalcante, 156, sob a presidência do vereador Edelso Santiago de Almeida, que fez a leitura da Palavra do Senhor, que se encontra no livro Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz o seguinte: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e aos seus planos serão bem-sucedidos. A seguir, convidou o distinto vereador André Antônio dos Santos para ocupar a cadeira de primeiro secretário na mesa diretora, autorizando a fazer a chamada dos senhores vereadores André Antônio dos Santos, Damião Barros, Edelso Santiago de Almeida, Edivaldo de Souza Santos, Edmar José dos Santos, Edmundo Lúcio de Lima, Guilherme dos Santos Silva, Josivaldo Marques dos Santos, Leandro da Silva, Luiz Nunes de Lima, Newton Pereira da Silva, Sérgio Celestino da Paixão, Williams Leonardo dos Santos. Foram registradas as ausências de Luiz Nunes de Lima, Williams Leonardo dos Santos, contando com o número legal. Em nome de Deus, o presidente deu por aberta a sessão. No inciso que cumprimentou nominalmente o público assistente em contínuo, autorizou a leitura da ata da sessão anterior, colocou em discussão e votação. A mesma foi aprovada por unanimidade. Autorizou a leitura da matéria do expediente, que constou os pareceres favoráveis das comissões permanentes ao projeto de lei número 031/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 31/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a desapropriar por interesse público e utilidade pública, por via amigável ou judicial, os imóveis que especifica e dá outras providências. Requerimento número 17/2020, que solicita a criação de uma Academia de Artes Marciais, centro de treinamento vinculado à Secretaria Municipal de Esportes, para o desenvolvimento e prática de artes marciais, tais como Kung Fu, Taekwondo, boxe, judô, karatê, Maui, jiu-jitsu, dentre outros.
Requerimento número 18, que reivindica a perfuração de um poço artesiano no povoado Quintais, zona rural desta municipalidade. Requerimento número 19, solicitando a reivindicação do trecho que se encontra nas instalações de uma grande proteção para evitar os transtornos aos municípios que trafegam no local. Em continuidade, colocou em discussão e votação os respectivos pareceres. Parecer número 035/2020 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 31 do Poder Executivo Municipal. Parecer número 30 da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 31. Os supracitados pareceres foram aprovados por unanimidade, sem discussão. Projeto de lei número 31, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado por unanimidade em primeira votação, sem discussão. Em tempo próprio, o eminente vereador Edmar José dos Santos solicitou ao excelentíssimo senhor presidente que, de acordo com o egrégio plenário, ultime as votações do projeto de lei número 31 do Poder Executivo Municipal. Portanto, em conformidade com os demais legisladores, o excelentíssimo senhor presidente colocou em votação o projeto de lei número 31 de 2020, oriundo do Poder Executivo Municipal, o qual foi aprovado por unanimidade em segunda, terceira e última votação. Colocou em discussões os requerimentos número 17, 18 e 19. Não havendo discussões, colocou-os em votação, os quais foram aprovados por unanimidade. Após, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra aos nobres pares, na qual o vereador André Antônio dos Santos questionou ao vereador Damião Barros sobre a localização do povoado Quintais, visto ser a primeira vez que ouviu mencionar o povoado. Logo, o vereador Damião Barros elucidou a indagação formulada. O excelentíssimo senhor presidente agradeceu a participação dos legisladores a esta sessão ordinária, assim como as pessoas amigas que se fizeram presentes. A palavra continuou facultada. Não havendo mais oradores, deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelo presidente, primeiro e segundo secretários. Coloca a ata em discussão e votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Convido o vereador Valzinho para fazer parte da mesa, substituindo assim o segundo secretário. Autoriza o primeiro secretário fazer a leitura da matéria do expediente. Requerimento número 20, reivindicando a pavimentação da rua Arthur Macedo, localizada no loteamento Parque do Futuro 1, bairro São Jorge. Requerimento número 21, 2020, solicitando a perfuração de um poço artesiano no início do povoado Tapera, com o objetivo de atender aproximadamente 30 famílias que ali residem. Requerimento número 22, 2020, requerendo a abertura de uma nova rua no Distrito Gerais, iniciando na rua Vanderlei Cunha, permitindo acesso às casas novas. Requerimento número 23, solicita a abertura do trecho onde finaliza a rua Coronel José Pacheco. O rompimento do fragmento permitirá a expansão da referida rua, fazendo cruzamento com a Avenida Antônio Ubaldo dos Anjos, até o acesso da marginal da BR-101. Requerimento número 24, requer a implantação de uma chafariz no bairro Sebastião Vilela. Indicação número 01/2020, indicando ao excelentíssimo senhor prefeito José Pereira Filho a realização de um concurso de pintura abrangendo os temas: 1. História do município de Teotônio Vilela. 2. A história do saudoso senador Teotônio Vilela. Coloque em discussão e votação o requerimento de número 020 de 2020, que solicita a pavimentação da rua Arthur Macedo, localizado no loteamento Parque do Futuro 1, bairro São Jorge. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão e votação o requerimento de número 021 de 2020, que solicita
a perfuração de um poço artesiano no início do povoado Tapera, com o objetivo de atender a aproximadamente 30 famílias que ali residem. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação o requerimento de número 022, que reivindica a abertura de uma nova rua no Distrito Gerais, iniciando na rua Vanderlei Cunha, permitindo o acesso às casas novas. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação o requerimento de número 023, que solicita do gestor municipal a abertura do trecho onde finaliza a rua Coronel José Pacheco. O rompimento do fragmento permitirá a expansão da referida rua, fazendo o cruzamento com a Avenida Antônio Baldo dos Anjos até o acesso da marginal da Cinda BR-101. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação o requerimento de número 024/2020, que solicita do gestor municipal a implantação de um chafariz no bairro Sebastião Vilela. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação a indicação número 01-202 de 2020, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito João José Pereira Filho a realização de um concurso de pintura abrangendo os temas: a história do município de Teotônio Vilela, a história do saudoso senador Teotônio Vilela. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. A palavra está facultada aos senhores vereadores. Com a palavra, o nobre vereador Edmundo Lúcio. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores. A minha vinda à tribuna hoje foi para dar parabéns ao pessoal da Secretaria de Educação, pelo excelente resultado que nós tivemos no IDEB. Vocês sabem que a educação é a base de tudo. Foram 2 semanas de felicidade para a gente. Eu queria que em meu nome essa casa encaminhasse a diretora e professora Fátima Pimentel, Ela recebeu mais uma medalha agora. É uma medalha de destaque, são praticamente 10 colaboradores, que trabalham no Estado, e essa medalha é uma medalha de destaque anual. Então eu queria que me desse uma moção de parabéns para a diretora. E também, senhor presidente, essa casa passa por momentos que a gente aqui aprova praticamente tudo, porque a gente pensa no bem do povo, Essa casa tem um papel dela de estar diferenciado, são 2 semanas consecutivas, 2 semanas de resultados positivos na educação. Como a educação é a base de tudo, então eu queria parabenizar a gestão e todos os colaboradores, independente da secretaria, e todos os colaboradores de todas as secretarias do município de Teotônio Vilela. Boa noite. Agradeço as palavras do nobre vereador Edmundo Lúcio, e a palavra continua facultada aos senhores vereadores. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, gostaria também aqui de aproveitar as palavras e parabenizar o vereador Edmundo Lúcio por parabenizar e reconhecer o trabalho feito pelo pessoal da educação, pela Secretaria de Educação aqui de Teotônio Vilela. Gostaria também de encaminhar, que essa casa encaminhasse uma moção à secretária Noêmia e parabenizar a secretária e a toda a sua equipe, todos os diretores, coordenadores, professores, a todos aqueles que fazem a educação. Em nome da secretária Noêmia,
e do nosso nobre amigo vereador Valzinho, que faz parte dessa categoria, a gente fica muito feliz que o nosso município tenha ficado em segundo lugar no IDEB, um estado com 102 municípios, e nós ficamos aí em segundo lugar. Isso é um ganho muito grande para a nossa população vilelense. Então, aqui deixo meus sinceros parabéns a esse povo que tem contribuído muito para o desenvolvimento desse município. Dito isso, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, dou por encerrada a sessão. Muito obrigado.